Mas para a igreja, amém? Irmãos, eu convido a igreja no Salmos 141. Salmo 141. Nós vamos ler o versículo 1 ao 10 inteiro. Amém? Amém. Vou ler, irmãos, acompanhem. Senhor, a ti clamo, dá depressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lava açúcar e a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha boca. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas, dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incómodo. Amém. Irmãos, por um acaso você já se sentiu importante para alguém? Assim, alguma coisa que você faça, você fala, isso eu sou importante. Ou para alguma pessoa. Por acaso você para alguma pessoa já conseguiu falar assim, para aquela pessoa ali, eu tenho certeza que eu sou importante. Lá em casa tem duas mulheres lá que são muito importantes para uma cachorra. Vê se pode. Eu fiquei esse final de semana inteiro só eu e a cachorra. Quando as duas mulheres da minha casa chegaram em casa, parecia que a minha cachorrinha ia desmaiar de tanta alegria. Sabe, ela não deu bola no final de semana inteiro. Eu fiquei lá com ela, eu ficava no quarto, ela ficava na sala. Eu ia pra sala, ela ia pro quarto. Ela não queria ficar de jeito nenhum comigo. Mas essas duas mulheres são muito importantes para minha cachorra. E para mim também, com certeza. Irmãos, agora imagina só essa situação. Vocês estão lá na sua casa tranquilo, um sábado à tarde, e de repente toca o telefone. Ninguém quer atender esse telefonema, mas com muita insistência alguém da casa vai. E a pessoa que está te ligando é o presidente dos Estados Unidos. Já pensou? No telefone falando, eu quero falar com tal pessoa. E essa pessoa é você. Já pensou? O que você ia pensar no momento se acontecesse isso? Que com certeza a maioria ia falar, é engano. Não é para mim essa ligação. Ou senão ia pensar assim, é trote. É alguém querendo se passar só para eu passar um trote. Na verdade, muitas vezes a gente nunca vai acreditar, algo sendo tão improvável assim, alguém ligar te convidando para uma missão especial, que só você pode resolver essa situação. Essa cena eu acho que é um pouquinho improvável acontecer. Eu estou falando assim, mas nós sabemos que isso é uma situação quase impossível. Mas tenha certeza que tem alguém muito mais importante que o presidente dos Estados Unidos que está te chamando. Uma pessoa muito importante que vai te ligar, uma pessoa muito importante que vai vir atrás de você na sua casa, vai vir por telefonema, vai vir por pessoas, que é Jesus Cristo. Você é muito importante para Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem uma missão muito mais importante do que qualquer outra para a sua vida. Mas para isso, você tem que se preparar. Para isso, você tem que estar firme com Cristo. Tem que consagrar a sua vida a Deus. Senão, você não está apto para essa missão. Assim como para qualquer área da sua vida,
você tem que estar preparado para exercer. Não tem como eu ser um professor de educação física se eu não estudar para isso. Tem como uma pessoa ser médica se a pessoa também não se preparar, não se capacitar para isso. E nessa missão que Deus te chama, a única coisa que Ele quer é que você consagre a sua vida a Deus. E hoje, no texto que a gente leu, a gente vai aprender como que faz para a gente ter uma vida consagrada ao Senhor, assim como Davi teve. Esse salmo é um salmo de Davi. Lá já está falando que é o salmo de Davi. Ele escreveu quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E esse salmo ele estava escrevendo pedindo proteção e ao mesmo tempo santidade. Ele estava querendo se entregar a Deus, ele estava consagrando a sua vida a Deus, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio, quando ele estava fugindo para não ser pego pelo rei Saul. Acho que todos os irmãos aqui conhecem a história do rei Davi. Mas é isso. A gente tem uma missão muito importante para Deus, e somente sendo consagrado a Deus nós vamos conseguir isso. E o primeiro passo para a gente conseguir ser um cristão consagrado está lá no versículo 3. O primeiro passo para a gente se tornar um cristão consagrado é tendo cuidado no nosso falar. Nós temos que consagrar a nossa boca a Deus. Está lá no versículo 3 que diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi, em suas orações, pedia para que o Senhor vigiasse o seu falar, para que ele não pecasse com a sua boca. A preocupação maior de Davi é para que da sua boca não saísse nenhum comentário ofensivo, nem a Deus e nem ao próximo. Davi tinha essa preocupação diariamente na vida dele. E nós? Como que está nosso falar hoje? Não precisa me responder. Só que será que nosso falar está sendo ofensivo a Deus? Será que as coisas que nós proferimos a nossa boca, nós falamos, está sendo agradável aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus? Ou será que está sendo motivo de vergonha para nossas vidas? Será que o que a gente fala para as outras pessoas está sendo de bênção ou está sendo só de críticas? Muitas vezes, acho que todo mundo aqui já passou por isso, tem fases nas nossas vidas, que qualquer coisinha a gente já sai falando para outras pessoas, a gente viu alguma coisa diferente, e já começa: você viu o que aconteceu? Você viu? Aquele irmãozinho assim. Então a gente sempre, quando a gente tem essa fase, nosso falar fica meio pesado, e pode ter certeza que Deus não se agrada disso. Para a gente ser um cristão consagrado a Deus, nós precisamos mudar nossas atitudes, começando pelo nosso falar. Davi buscava uma consagração sempre em sua vida. Se a gente olhar, a gente vai ver o grande vitorioso que ele foi. Ele errou, muitas vezes ele errou, porém ele sempre reconhecia as suas falhas. Ele sempre queria estar mais próximo de Deus. Sabe, no Salmo 39:1, é um outro salmo de Davi. Ele diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença ao ímpio. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos tomar cuidado com as nossas bocas quando a gente está perto de algumas pessoas. Nós, principalmente perto de ímpios que não conhecem a palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Está perto de alguém fala alguma coisa. Qualquer comentáriozinho que você fizer, a pessoa vai para você e fala assim: mas você não é crente? Como que você fala isso? Você não é evangélico? Você não é cristão? Como que você falou isso? Como você participou disso? Às vezes uma coisa que você falou que não tem nada a ver, e para essas pessoas sempre vai ficar essa forma ostensiva, que você falou algo de errado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala nunca volta vazio. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? As palavras que saem da nossa boca nunca saem vazias, nunca voltam vazias. Então nós temos que tomar muito cuidado. Consagre o seu falar a Deus. Utilize ele para edificar o seu próximo.
Já tentou fazer isso? Antes de você pensou algo de alguém errado? Antes de você falar isso, tente falar algo positivo para essa pessoa. Você vai ver como a sua vida vai ser muito melhor. Sempre que você pensar algo de errado, algo que não convém de uma pessoa, ao invés de você falar isso, mude esse pensamento. Com certeza, se você olhar bem para essa pessoa, você vai ver muitas coisas valiosas que essa pessoa faz. Então, edifique ao próximo, cante louvores a Deus. Isso é o mais importante que a gente faz com a nossa boca. Mais cedo agora eu estava orando com o irmão aqui da igreja, em momentos de oração, e o irmão falou assim para mim: a minha maior alegria é orar e louvar a Deus. Minha maior alegria é louvar a Deus e falar desse amor para qualquer um que estiver na minha frente. Ele falou assim: se Deus abrir a porta, eu estou falando desse amor. De ver uma vida separada, uma vida consagrada, que tem orgulho de falar da palavra de Deus para as pessoas, que não se envergonha, e da boca deles pode ter certeza que saem muitos louvores a Deus. Vocês, por acaso, já viram uma pessoa feliz quando ela começa a cantar? Eu, lá na academia, como eu vivo perto de muitas pessoas no dia a dia, e a maioria das pessoas vão com fone de ouvido. A pessoa, quando chega feliz na academia, ela não está preocupada se ela é afinada, se ela não é. Ela está lá na esteira cantando toda desafinada, mas está cantando. Ela não está preocupada se quem está do lado dela está reclamando da afinação dela. Por respeito, ninguém fica perto dela lá. A esteira dos lados fica sempre vazia, mas ela está lá, não está preocupada. Na rua, quantas vezes a gente está passando com o carro, a gente para no farol, a gente olha para o carro do lado, a gente toma até um susto. A pessoa grita mais alto que o rádio lá e está gritando louvores, ou muitas vezes também nem são louvores, mas está lá feliz louvando a Deus. Se você é consagrado a Deus, o seu falar vai ser assim também. Você não vai estar preocupado quem está do seu lado, você não vai estar preocupado se está passando vergonha, se não está. Você vai louvar a Deus horas e horas. Se precisar gritar, você vai gritar, você vai estar feliz na presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 12. Nós vamos ler o versículo 36 e 37. Eu convido os irmãos a consagrarem a sua voz a Deus. Seu falar do dia a dia, apenas tente falar coisas edificantes ao próximo. Mesmo se você vê algo de errado, edifique ao próximo, porque senão vem um probleminha para nossas vidas, que está lá em Mateus 12, 36 e 37. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então aqui já deixa bem claro para a gente, o nosso falar é muito importante. Nosso falar deixa muito claro o que pode acontecer com a nossa vida. As mesmas palavras que podem nos justificar, pode também condenar as nossas vidas. Então que a gente pense um pouquinho nessas palavras antes de falar qualquer coisa para o nosso próximo, que o que você falar pode trazer condenação para a sua vida. Só que agora, para você ter uma fala consagrada a Deus, não tem como só falar coisas boas se você não consagrar seu coração a Deus. Então, um cristão consagrado tem um coração consagrado a Deus, cuida do seu coração, assim como Davi. Lá no versículo 4 do Salmo 141, diz assim: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e eu não coma das suas iguarias. Então você está vendo que Davi vivia em um mundo maligno, assim como nós vivemos também. E a gente carrega corações inclinados para o mal. Então é muito necessário que nós oremos para que não sejamos seduzidos nem conduzidos para qualquer provocação. Isso vai acontecer diariamente nas nossas vidas. A gente vive num mundo
do maligno. Então, muitas vezes, nós vamos tentar falar algo e vamos ser prejudicados. Então, a gente tem que consagrar nossa vida, nosso coração. A boca fala, o coração está cheio. Quem nunca ouviu isso? Nossa boca sempre vai falar coisas que o coração transmite, o coração está cheio. Se o nosso coração estiver consagrado a Deus, com certeza, palavras que vão sair das nossas bocas não vão ser bênçãos. Agora, se você consagrar seu coração a Deus, você vai ter alegria em falar coisas boas para Deus. Pode ter certeza disso. Um coração consagrado ao Senhor é alegre. Nós precisamos descobrir a alegria que essa consagração traz para nossas vidas. Se tornar consagrado é se tornar sagrado, ou melhor dizendo, separado. Se tornar consagrado é se tornar separado. Nós precisamos pegar o nosso coração e dedicá-lo totalmente a Deus. Nós precisamos pensar os pensamentos de Deus, para que a nossa vida transpareça a alegria de seguir esse Deus. É isso que nossas vidas têm que transparecer, a alegria de ter Deus nas nossas vidas. E para isso nós temos que edificar nosso coração e torná-lo separado para Deus. E sabe como que a gente faz para ter um coração consagrado? Está lá no Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E o mandamento do Senhor é puro. Então o nosso coração vai estar alegre se tiver os preceitos de Deus em nosso coração. O coração consagrado é um coração que busca isso diariamente, busca os preceitos de Deus, aquilo que Deus diz, que Ele nos orienta através das suas escrituras. O Salmo 119:11 fala: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vou repetir: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Para não errar no meu relacionamento com Deus, nem no meu relacionamento com o próximo. Nessa parte de errar no meu relacionamento, não errar com o próximo, é uma história do começo do meu namoro com a Leilane. Um dos primeiros presentes que eu dei para ela foi um cesto de flores, assim, de rosa. Fui na floricultura, gastei uma fortuna, comprei um caixote assim, tentei fazer uma surpresa, coloquei dentro do carro, abri a porta, deixei no carro assim. Quando ela foi entrar, ela abriu, ela olhou para mim e falou: nossa, que lindo! Ela ficou admirada, e eu me achando, né? Deu um tempinho, deu uns meses depois, ela virou para mim, numa conversa não só comigo, com outras pessoas, ela falou assim: sabe uma coisa que eu não gosto de ganhar? Flor. E daí ela olhou pra minha cara assim, eu falei: ah, você não gosta de ganhar flor? Ela: eu adoro ganhar flor. Mas daí já tinha aquilo no meu coração. E eu estou 6 anos com ela e eu nunca mais dei uma flor pra ela. Não vou errar, só para não errar novamente. Mas se eu erro de novo, então eu guardei isso no meu coração. Eu guardei que eu não posso mais dar flor para minha esposa. Então, se vocês forem dar flor dela, não dê, porque ela vai falar que adorou, mas no fundo, não pode ter certeza que ela... Brincadeira, gente. Mas então, eu guardei isso no meu coração e nunca mais errei. É assim com a palavra de Deus também. Se nós guardarmos os seus presentes nos nossos corações, nós vamos errar de vez em quando, com certeza. Porém, nós vamos saber que vamos errar. Porque nós vamos ter os preceitos de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter o exemplo de Deus para nossas vidas. Eu guardei meu coração e nunca mais errei. E vocês? Vocês têm guardado o coração com os preceitos de Deus? Será que no coração de vocês está tendo coisas boas de Deus? Como diz em Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Será que nosso coração está bem para a gente ver Deus? Será que nós estamos felizes com as nossas vidas? Para a gente conseguir não falar coisas más, nós temos que ter nossos corações puros. Nossos corações têm que estar voltados a Deus, consagrados a Deus. Assim nós vamos conseguir não falar coisas erradas,
não participar de rodas onde palavras ruins estão sendo proferidas lá. Nós vamos conseguir nos separar disso. Porque consagrado, como eu disse antes para vocês, é se tornar sagrado, ou melhor, separado. Nós temos que nos separar dessas coisas. Daí sim nós vamos conseguir ver nossa vida andar para frente. Por que vocês veem muitas pessoas que a vida não sai daquele mesmo estágio, não vai para frente? Muitas vezes, eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, a vida fica sempre estacionada na mesma coisa. A gente tenta ir para frente, mas nunca consegue sair. Sobe um pouquinho, já volta, porque a gente não consagra nossas vidas. Nossa vida não está sendo ditas coisas boas, nosso coração não está sendo consagrado a Deus. Nós temos um coração que só pensa em coisas ruins, que só faz coisas erradas. Como que depois nós vamos querer subir, andar adiante para Deus, se nossa vida está assim? Pensa um pouco na sua vida, reflita um pouco no teu caráter, no teu querer, vê como que está a sua vida, meu irmão. Porque Deus está te chamando, Deus te acha muito importante para Ele. Com certeza o Barack Obama não acha você importante, mas para Deus você é muito importante. Creia nisso e consagre hoje a sua vida a Deus. Viva dignamente para Deus, para que Deus olhe para você e fale: eu quero o Erivaldo na minha vida, eu quero que o Erivaldo trabalhe para mim. Então pense dessa maneira, pense assim, que Deus consagre a sua vida, deixa Deus dominar teu caráter, dominar o teu querer, para que tudo que você venha fazer seja feito pela vontade de Deus. Se você consagrar a sua vida a Deus, tem uma outra coisa que vai acontecer com a sua vida. O nosso coração é a base de tudo. Você consagra seu coração, seu falar vai ser muito mais suave. E quando você consagra o seu coração, você se torna totalmente dependente de Deus. Sua vida vai ser somente dependência de Deus, como a de Davi era. No versículo 8, diz assim, no nosso texto de Salmo 141: pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Davi era totalmente dependente de Deus. A dependência dele a gente vê em vários aspectos da vida dele, que ele sempre teve uma total dependência de Deus. E vocês são dependentes de Deus? Vocês têm se tornado a cada dia mais dependentes de Deus para qualquer coisa? A gente vê uma criança, um filho pequeno, a dependência que esse filho tem da sua mãe. Tudo que a criança pequena vai fazer, vai atrás de alguém, principalmente dos pais, né, para fazer. Eles nunca vão fazer nada sozinhos. E sempre que eles querem fazer algo sozinhos, acabam se machucando. Não é verdade? Vai pegar um copo, deixa o copo cair. Vai querer cortar um pão sem falar nada, corta o dedo junto. Existem alguns adultos que também quando vai cortar o pão, corta os dedos, tudo. Mas a criança é muito dependente de Deus. E a criança se torna, gosta como tem que ser a nossa dependência de Deus também. Nós temos que ser como uma criança, sendo dependente do nosso Pai Celestial. Em todas as coisas das nossas vidas, nós precisamos entregar a Deus. Quando você se torna uma pessoa consagrada a Deus, você vai querer isso constante na sua vida. Você não vai querer deixar que a sua vida venha por água abaixo, porque você não se tornou dependente. Quando você não está muito bem com Deus, você vai fazer algo na sua vida. Poucas vezes você pede uma orientação de Deus para fazer. Comprar algo novo, um curso que você vai fazer. Quando a gente não está nessa total dependência com Deus, a gente não fica pedindo muita orientação para Deus. Vai por instinto. Achou legal, vamos fazer. Depois a gente percebe muitas vezes que não era a vontade de Deus para a gente fazer aquilo. Mas quando você se torna uma pessoa consagrada e totalmente dependente de Deus, tudo que você vai fazer, você ora a Deus. Tenho certeza disso. Todas as coisas que a gente vai fazer, antes de qualquer coisa, a gente ora. A gente vê a vida de Davi nesse salmo. Ele estava fugindo do rei Saul.
E ao mesmo tempo que ele estava fugindo, ele não estava olhando apenas por proteção. Ele podia só orar pedindo a proteção de Deus para que nada acontecesse com ele. Mas ao mesmo tempo que ele pedia proteção, ele pedia a santificação da sua vida. Você vê que isso é uma vida realmente separada, uma vida realmente consagrada a Deus. Ele, ao mesmo tempo que ele estava num momento de aflição, ele estava pedindo para que Deus santificasse ele, para que ele não viesse inclinar para o mal, para que ele não viesse fazer as coisas que não agradassem a Deus. A gente, quando a gente está passando por algum problema, é difícil, muitas vezes a gente ora e a gente não vê as coisas acontecerem, mas se torna cada dia mais dependente de Deus. Às vezes é isso que está faltando em nossas vidas. Se torna uma pessoa 100% dependente de Deus. Eu conheço um rapaz, antes de se converter, ele era muito viciado, ele era usuário de drogas. E num certo dia Deus tocou na vida dele, ele se converteu e hoje ele largou tudo que ele fazia, assim, do seu serviço, tudo, e vive para Deus, somente para Deus. E é uma coisa que ele sempre fala, se alguém pergunta para ele, ele fala assim: pô, meu irmão, eu era totalmente dependente da cocaína. Hoje, como eu vou ser totalmente dependente de um Deus que me livrou, que me salvou, de um Deus que me tirou desses meus vícios, eu vou viver para Ele, só para Ele que eu vou viver. E é isso que Ele faz diariamente nas suas vidas. Eu vejo Ele diariamente, todo dia Ele tem a oportunidade, aonde quer que Ele esteja, Ele pode ser motivo de chacota onde Ele estiver lá, mas Ele está falando de Deus, Ele não está preocupado. Ele passa, os amigos deles das antigas, nem chega perto dele mais hoje. Porque viu que ele mudou e as pessoas falam assim: eu não vou chegar perto dele não, porque ele está diferente. Agora ele virou crente, ele não é mais dos nossos. Então você vê que ele se tornou totalmente dependente de Deus. Ele era dependente de drogas, hoje ele é totalmente dependente do amor de Deus na vida dele. Então, como diz lá no Salmo: entregue teu caminho, Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. É isso que nós precisamos fazer, entregar o nosso caminho. Deixe que Deus trabalhe nas nossas vidas. Consagre tudo que você tem a Deus. Pode ter certeza que Deus tem muitas maravilhas para a sua vida. Os dons que Deus tem para a sua vida são muitos bons. E muitas vezes eles têm medo de demonstrar quais são nossos dons. Muitas vezes se pergunta para algumas pessoas, as pessoas falam assim: mas eu não tenho dom nenhum. Como que eu vou trabalhar para Deus? Eu não tenho dom. Eu não sei cantar. Muitas vezes tenho vergonha para orar. Mas você pode ter certeza que se você se consagrar a Deus, se você deixar sua vida na total dependência de Deus, Deus vai te mostrar qual é o real caminho que Ele te quer. Você tem um dom, muitas vezes você nem sabe qual é esse dom. Mas pode ter certeza que para Deus trabalhar na tua vida, você pode ter certeza que você tem um dom específico para Deus. Você não está aqui nessa terra em vão. Creia nessas palavras, confia nessa palavra, confia no Deus vivo. Nós sozinhos, nós não vamos conseguir nada. Só que se a gente colocar tudo na mão de Deus, tudo irá se resolver da melhor forma. Tudo irá ser colocado no seu devido lugar. Creia nessas palavras. Amém, irmãos? Sabe como que nós sabemos que Davi tinha uma vida consagrada a Deus? Está lá nos 2 primeiros versículos do Salmo 141. Diz: Senhor, a ti clamo, dá depressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco agora. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Quando Davi fala que seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, ele quer ter um sinal de rendição a Deus. Quando nós cantamos e levantamos as nossas mãos, quer dizer que nós estamos nos rendendo a Deus, de total dependência, nós estamos dando rendição a Deus. E é isso que quer dizer. E Davi, quando orava, ele erguia suas mãos sempre em direção ao céu. Isso era o costume da época. Ele sempre orava com as mãos voltadas para cima, em sentido de rendição a Deus.
Então ali mostra que Davi tinha uma vida mesmo realmente separada, realmente consagrada a Deus. Estou falando aqui para você orar hoje, você tem que ficar olhando com as mãos para o alto. Se você orar um pouquinho mais demorado, seus braços vão cansar de você ficar lá com as mãos voltadas para cima. Mas é mais pelo objetivo, pelo motivo de se render a Deus, render a esse amor e deixar que Deus age na sua vida. Era isso que Davi fazia. A gente precisa ter isso em mente. Para nos consagrarmos a Deus, precisamos nos render a esse amor tão grande, a esse amor maravilhoso que somente em Cristo Jesus acharemos. Então, irmãos, eu já estou encerrando, mas antes de acabar, eu queria que os irmãos orassem agora nesse instante. Convido a igreja a orar. Se você já tem a sua vida consagrada a Deus, ótimo. Só que mesmo com a vida consagrada a Deus, nós precisamos sempre estar em alerta, nós precisamos sempre orar. Então eu queria convidar a igreja, faça uma oração em silêncio, você com Deus agora, pedindo isso, para que a sua vida seja consagrada mesmo a Deus. Em primeiro lugar, que você consagre o seu coração para Deus, que seu coração venha a ser consagrado a Deus, de maneira que seu falar e a sua dependência seja totalmente voltada para Deus, para Jesus Cristo. Pense um pouquinho na sua vida, antes de você orar, reflita no seu caráter, reflita na sua vida e vê como que está a sua vida hoje, como que você está agindo no seu dia a dia. E se você não estiver agindo da maneira correta, peça a Deus para que Deus te ajude a corrigir isso. Peça a Deus que Deus te dê um coração novo, que Deus te traga a alegria de viver para Deus. Ore nesse instante.